Shalom, shalom, brachot, Shana Tová, Umetkar Lechulam, para todos vocês, tenham um ano bom, doce a todos. Iniciamos o primeiro Shabbat após o Rosh Hashanah e estamos no período, né, sobre o Rosh Hashanah, e nós vamos aqui falar sobre a Parashá Hazino, que geralmente é a Parashá que se lida no Shabbat do Rosh Hashanah. Bom, a Hazino seria a canção de Moshe sobre as horríveis tragédias e supremas alegrias que irá constituirá a história do povo judeu durante todo esse século. Embora não seja uma obra clássica em rima e música, como geralmente são as poesias, a canção de Moshe mescla que seriam as ideias disparatadas numa bela sinfonia de pensamento, vamos dizer assim. Ela vai expressar o reconhecimento de cada aspecto da criação e tudo aquilo que Hashem faz. Passado, presente, futuro e alguma forma de íntegra e perfeita harmonia, embora em nosso limitado entendimento humano nem sempre reconhecemos como tal. Moshe clama aos céus, né, e à terra para que sejam testemunhas de que o povo judeu, se o povo judeu pecar e mostrar ingratidão para com Hashem, com Deus, né, pelos muitos favores maravilhosos que nos concedeu, seremos punidos ao passo que, se permanecermos fiel à Torá e a Deus, né, Hashem, receberemos as maiores bênçãos. Mesmo que o povo judeu se disperse, Hashem garante nossa sobrevivência e redenção ao final. Então essa porção vai concluir com Hashem ordenando a Moshe que suba ao Monte Nebo, de onde ele terá uma vista de Eretz Israel, da terra de Israel, e então ele irá falecer. Bom, como assim o aconteceu? A gente vai tentar fazer duas abordagens, né, sobre o Rosh Hashanah. Uma abordagem de Rosh Hashanah vai reafirmar que Hashem como Rei do Universo. Esta abordagem é essencialmente racional, vê a função de Rosh Hashanah como um coroamento do Criador em seu mundo, e todas as orações e atos dirigidos para o céu não promovem as necessidades do homem. A segunda abordagem define Rosh Hashanah como o dia do juízo, ou seja, nesse dia a Suprema Corte do Céu fica julgando cada ser humano. Nessa abordagem, que tem uma inclinação mística, emocional, o papel de Rosh Hashanah é motivar o homem a melhorar suas ações com temor do dia do juízo, o dia do balanço espiritual de todos os judeus e dos não-judeus na presença do seu Criador. Então vamos tentar começar pela dualidade na ciência. Para demonstrar que não pode haver abordagens para um conceito dual, vou usar um exemplo do mundo da física. A física é uma matéria muito empolgante e geralmente eu a uso bastante para falar sobre ciência. E embora as leis da física sejam claras e podem ser comprovadas empiricamente, no início do século passado, tá, a gente tem que estar ciente que essa ciência se viu diante de um colapso conceitual. A pergunta que confundiu os cientistas foi
os cientistas em si, é que o elétron, a carga negativa de luz em torno da positiva do núcleo, não perde a energia da radiação. Então, de acordo com as regras do eletromagnetismo, é que cai no núcleo. E teve um grande cientista, Niels Bohr, de Copenhague, fundador do conceito da teoria quântica, é que o elétron não é uma partícula, por isso não gira em torno do núcleo, mas uma onda. Então ele classificou o elétron como uma onda. No entanto, em certos experimentos, verificou-se que o elétron continua a se comportar como uma partícula. Por exemplo, o efeito fotoelétrico, né? Para qual Albert Einstein recebeu o prêmio Nobel, né? Novamente a pergunta surgiu: o elétron é uma partícula ou uma onda, né? A resposta surpreendente é que existe uma dualidade na natureza pela qual, em determinadas experiências, que o elétron se comporta como partícula, em outras como uma onda. O comportamento de partículas como o elétron é análogo, né, aos nossos sentidos e da racionalidade, enquanto o comportamento de onda é racional. Em qualquer caso, a natureza pode ser explicada de um modo ou de outro, e ambos são legítimos. Assim, a interpretação dualística de valores que se move entre abordagens racionais e emocionais encontra o reforço surpreendente no mundo da física. Aí a gente joga isso para o âmbito espiritual, dentro da dualidade de Rosh Hashanah, né? E na prática, nossos sábios não rejeitaram qualquer uma das duas abordagens que eu mencionei, mas vendo ambas as duas como uma expressão do próprio Criador, né, do próprio Hashem. Ambas as abordagens, como eu vou tentar falar de alguma maneira, tem apoio nas orações e nos costumes destes dias. Além disso, ambas as abordagens existiam lado a lado, né, ao longo de gerações, e são baseadas na distinção entre a adoração a Hashem como temor e a adoração a Hashem no amor. Assim, por exemplo, a oração reafirma ou afirma: reine sobre todo o universo em sua glória, exaltado sobre todo o mundo no seu esplendor, e purifica os nossos corações para servirmos sinceramente. Bendito sejas tu, Hashem, ó Rei de todos os mundos, e santifique Israel do dia da recordação. Pouco depois desta oração, o shofar toca como uma conclusão da experiência de adorar Hashem com amor. Mas imediatamente após o shofar, nossos sábios acrescentam a oração: hoje é o nascimento do mundo, o dia que o mundo foi criado. Hoje todas as criaturas estão em julgamento, sejam como crianças de Hashem ou como servos, sei como as crianças que são misericordiosas conosco, com a misericórdia do Pai para os filhos, sede como os servos aos seus olhos e orar em direção, temos o culto a Hashem no temor. Nossos sábios reconhecem que a segunda abordagem tocou a maioria da comunidade da maneira intensa, e a ideia de Rosh Hashanah como um dia de julgamento foi o fato dominante ao longo da história. Praticamente falando, a primeira abordagem significaria não haver diferença entre o Tekiá e Teruá. E por que isso, né? Ambos preenchem a voz, deveis soar as trombetas perante o eterno vosso Deus. No entanto, nossos sábios estavam divididos sobre a importância do teruá, isso é, um clarion, um som, que simboliza dentro
de nossa percepção, o coramento do Eterno como Rei, ou, ou, ou de forma de clamor adequado para o estado emocional do homem diante do Criador, no dia do juízo. Né? Então sua incerteza foi tão profunda que, para cobrir ambas as ideias que se determinou o toque do shofar, deveria consistir de uma série de 30 tequiot, com diferentes padrões de shifarim e teruá em relação ao tequiá. Maimonides, em Hichot Shofar, capítulo 1 e 2, apresenta o único mandamento relativo a Rosh Hashanah que aparece na Torá, e o 7º mês, no dia do 1 do mês, haverá para vós convocação de santidade, nenhuma obra servil fareis, pois será o dia do toque do shofar para vós. Números 29:1. E acrescentou: no templo, no ano novo, eles usaram para tocar o shofar um querem, né, um chifre de carneiro, ladeado por 2 trompetes, para que o dia requerido ao tocar o shofar, né, para o dia requerido ao tocar o shofar. Então, por que então eram trombetas sopradas em conjunto com o shofar? Porque a escritura diz: com trombetas e som de buzina gritareis diante do Rei, o Eterno. Salmo 98:6. Isso está de acordo com a primeira abordagem de Rosh Hashanah, com a coração de Hashem como Deus. Em Hichot Teshuvah, capítulo 3:4, no entanto, se relaciona com a segunda abordagem. Mesmo que só o shofar em Rosh Hashanah é um decreto da Escritura, no entanto, há uma abordagem na estação, como se dissesse ao desperte do seu sono e seus hábitos de vida, despertando do seu sono, se arrependa de suas ações, lembre-se do Criador. Então, isto se alinha com o entendimento de Amin Oraim, como um momento para o homem arrepender-se. Os dias temíveis, em outras palavras, mesmo Maimonides, o arco racionalista, né, usa ambas ideias para explicar o toque do shofar. Em Sefrei, números 77 também suporta a combinação de duas abordagens, porque os sábios estabeleceram que o primeiro verso do reinado seria: recita na oração Musaf, né, e em seguida a lembrança do shofar com arrependimento, né, porque primeiro você coroá-lo para ser seu rei, e em seguida você pergunta a ele por sua misericórdia, de modo que você será lembrado por ele, tá? Então, em Rosh Hashanah, no ritual, também vamos ver uma dualidade, né? Embora nossos sábios dessemos a expressão ambos os sentidos de Rosh Hashanah, se parece que a maioria das orações e costumes vai enfatizar o dia do juízo na qualidade de Amin Oraim, dia temíveis. A oração especial em Rosh Hashanah é relativamente dividida igualmente entre duas abordagens. Segue alguns exemplos. Uma abordagem da coração de Deus: tu que és o Eterno nosso Deus, reinarás, no Shaharit, né? A preceitos o Eterno já decidiu, o Eterno reinará para sempre, eternamente. Shmoner e Shre, repetição, né? Faz uma repetição. Nosso Pai, nosso Rei, Piyut, reina sobre todo o mundo com sua glória. Shemonei de Musaf, o Rei Supremo, Piyut. A abordagem B, vamos dizer assim, o dia do juízo, é assim dar seu temor, Shaharit, o juízo de Deus, Shaharit, em Rosh Hashanah, que será escrito, né,
aí vem o Musaf. Então, os alimentos de Rosh Hashanah são influenciados principalmente pela definição da data como dia do juízo. Por exemplo, a cabeça de peixe, que podemos ser como a cabeça, não como a cauda. O mel, que o ano seja doce. A romã, que nossas boas ações sejam abundantes, como as sementes da romã. A cenoura, né? Jezé, em hebraico, acorda que a nossa dureza pode ser amolecida. Em hebraico, dineno, gezá, nosso acordo. O vestuário, o belo costume de usar branco e Rosh Hashanah é baseado nas palavras do conselheiro do profeta Nehemiah, em Nehemiah 8, 9 e 10. Tu não deves lamentar ou chorar. Ide, escolha os alimentos para comer, beber bebidas doces. Não fique triste pela sua alegria. O Eterno é a fonte de sua força. É de fato o Talmud de Jerusalém em Rosh Hashanah 1.357b. Encontramos habitualmente um homem que sabe que está em julgamento, veste preto e envolve-se em preto, e deixa a barba crescer, pois não saber o que acontecerá, né? Não vai saber. Então não sei como o julgamento vai acabar, mas Israel não é assim, né? Nós usamos branco, nós nos vestimos de branco e raspamos nossas barbas e comemos e bebemos e nos alegramos. Eles sabem que o santo, bendito seja ele, né? Sabemos que ele faz um milagre por nós, né? Costuma-se geralmente abster-se de domingo e Rosh Hashanah por causa de seu estado como dia do juízo. Esse estudo está de acordo com a explicação para a ausência do serviço Halel das orações de férias, de alegria, né? O Talmud babilônico, o Rosh Hashanah 32b. Porque Israel não deve cantar hinos de louvor diante de ti no ano novo e no dia da expiação, né? Por quê? Ele respondeu a eles: é possível que o rei deveria estar sentado no trono da justiça, com os livros da vida e da morte abertos perante ele, e Israel deveria cantar hinos de louvor nesse caso? Claro que não. Então, temos várias abordagens sobre Rosh Hashanah, várias. Popularizo, mas ficaria muito extenso, né? Mas ficaremos até aqui para que a gente possa refletir, né, que além de um dia festivo, é um dia de juízo. Então tomem cuidado com o que fazem, o que deixam de fazer nesse período, porque se fizerem algo de errado, certamente você vai cair num poço de maldições. Mas espero que ninguém de nós possamos ter cometido algum ato desse tipo de coisa para chegarmos a esse poço de maldições, mas em um poço de bênçãos, de sorte, saúde, prosperidade, entre outras coisas. A todos um Shabbat Shalom, Shana Tová, Umei Tokah.